é um prazer enorme poder receber o Léo. A gente sabe que atualmente o Léo é uma referência em atendimento domiciliar. O Léo tem aí a sua empresa, né? Além de fisioterapeuta, gente, o menino é empreendedor. E, e o que me deixa muito feliz, assim, é como o Léo, ele entrega a gerontologia para vocês, para a gente, para todo mundo. É, porque é exatamente isso, não basta só atender pessoas idosas, né? A gente precisa fazer gerontologia. E fazer gerontologia é difícil, né, Léo? A Muito. começar aí pelo estudo do Sim, processo de com certeza. envelhecimento, as particularidades, e por isso que a gente trouxe essa live para vocês hoje com esse tema, né? Falar um pouco das intercorrências que são específicas e considerando as particularidades da pessoa idosa, né? Então, Léo, você que é uma grande referência para a gente aqui no Rio de Janeiro, e você trabalha 100% com a certa. Eu vou aproveitar e pedir para você se apresentar um pouquinho e já responder. Boa noite a todos. Mais uma vez agradecer o convite, né, de vocês. É uma honra, muito bom poder voltar à minha casa, a qual me fez esse profissional que eu sou hoje, né? Devo muito a todos os professores que passaram a minha formação. Gratidão a todos, né? Professores que até ontem eram meros, eu só admirava, hoje muitos já são meus amigos pessoais. Isso é muito bom. E esse network, ele me ajudou muito, obviamente, a chegar onde eu estou hoje, né? E quero poder cada vez mais poder levar essa essência, né? Plantar a sementinha da Geronto em todo mundo que eu puder, em todos os profissionais que passarem por mim, né? Justamente para crescer, fortalecer esse laço, esse vínculo, fortalecer a especialidade. É, Tenho 5 anos de formado, né? Sou especializado em gerontologia pela Interfísio. Hoje eu trabalho não só 100% com assistência domiciliar, mas também como 100% atuante na área da gerontologia, né? Sou fisioterapeuta em gerontologia. Importante a gente trazer essa fala correta para as pessoas muitas das vezes confundem. Ah, sou fisioterapeuta gerontológico, sou fisioterapeuta geriátrico. E também só a gente trabalha muito nessa área, nessa parte educacional, uma vez que é uma especialidade ainda nova, né? Dentro da fisioterapia, que vem crescendo muito, mesmo sendo nova. E sou empresário também, tenho uma empresa, lidero uma equipe, sou gestor da Envelhecênio, que é uma empresa especialmente voltada a pessoas idosas, né? Hoje a gente atende pessoas idosas em diversos bairros do Rio de Janeiro, com diversos comprometimentos, né? Patologias diferentes umas das outras. E hoje nós vamos bater esse papo aqui gostoso, trazer um pouco da nossa experiência, falar um pouco da especialidade de gerontologia, do nosso dia a dia e dividir ainda mais nossos conhecimentos, né, com nossos colegas que estão aqui assistindo. Bom, então vamos começar nosso bate-papo, hein, Léo? Vamos Vamos, lá. Ó, então eu vou te fazer uma primeira pergunta. Pode? vamos lá. Pode. Quais são as medidas de precauções que a gente precisa adotar para evitar possíveis intercorrências durante o atendimento? Então, ótima pergunta. É, Isso é um tema que eu sempre venho abordando aqui nos stories, quase que diariamente, né? Estou ali sempre demonstrando, aferindo sinais vitais dos meus pacientes e sempre lanço uma enquete por ver as dúvidas, né? Por conhecer o meu público, né? Meus seguidores. Pergunto se eles têm ali a rotina de aferir os sinais vitais diariamente e sempre eu fico surpreso que o número, a grande maioria, graças a Deus, tem essa rotina, né? Coloca ali em prática diariamente, pelo menos respondem que fazem, né? Mas o público que ainda que não faz ainda é muito alto. Muitos não vê necessidade ou talvez não entenda a importância, né, de tal feito. Então, a importância de a gente aferir os sinais vitais pré, né, atendimento, às vezes, dependendo do caso, da comorbidade do paciente, até, né, durante ali, pré e pós, é muito importante, que muitas vezes ele vai nos respaldar quanto ao estado de saúde do paciente, uma vez que ele pode vir a ter uma intercorrência após o nosso atendimento, não só durante, como pós também. Então, é muito importante a gente seguir esses
protocolos, né, essa rotina ali, diariamente, com cada paciente, independente da patologia, e sempre anotar. A evolução, ela precisa ficar na casa do paciente. O familiar e o paciente precisa ter isso em mãos. Uma vez que é um documento, a gente está prestando ali um serviço, uma assistência de saúde, né? Dentro da casa, do domicílio. Então, esse documento não é nosso, né? Esse documento tem que ficar lá, carimbado, evoluído, paciente bem, encontrei assim disposto, foi feito isso, 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 PA tanto, realiza atendimento com paciente assim, assim, assado, tanto, carimba e assina. Isso vai te resguardar para lá na frente, se o paciente passar mal, te tirar de possíveis, né, sobrar para você, possíveis complicações. Porque se ele vir passar mal após seu atendimento, e a culpa pode cair para você. Como que você vai provar que isso não aconteceu com você, uma vez que você não teve nenhum respaldo, você não aferiu os sinais vitais? Às vezes ele pode já estar com um quadro ali de hipertensão ou hipotensão antes do atendimento, e com o exercício ali, todos aqueles estímulos que a gente demanda durante o atendimento, isso pode se agravar, trazendo algum evento ali de emergência que nós vamos falar agora na live, né? E aí, Léo, algo também que eu acho bastante interessante, né? Eu já perguntei também, e muitos fisioterapeutas não incluem uma pergunta simples durante a sessão. E de uma avaliação multidimensional, né? A gente avaliar se esse paciente, se ele tem suporte social. Porque se ele sofrer, se ele precisar de uma urgência, uma emergência, o que você vai Quem vai fazer? atender? Quem vai ajudar? Então, assim, a gente pode resolver essa questão de suporte social, porque tem muitos colegas que têm um certo preconceito. Ah, eu não faço avaliação multidimensional porque eu não utilizo todos aqueles instrumentos. Mas o envelhecimento ele é multidimensional. Então, mas a gente consegue resolver isso com uma frase muito simples, uma pergunta, na verdade, né? Que é, em caso de emergência, para quem eu ligo? Coisa simples. Em caso de emergência, para quem eu ligo? Então, assim, isso já avalia o suporte social. E aí a gente fica... Isso já faz parte de uma avaliação multidimensional, porque, infelizmente, muitos colegas, eles só se preocupam em avaliar de forma unidimensional. Eles só avaliam equilíbrio, mobilidade e força. Por isso é importante Eles esquecem. ser especializado, né? A gente tem um olhar totalmente diferente. Exatamente. Se o paciente, naquele momento, ele não sabe responder essa pergunta para a gente, e aí, o que a gente faz? Essa é uma pergunta, gente. Então, perguntar em caso de emergência para quem eu ligo, e sim, a gente precisa, na consulta fisioterapêutica, saber se esse paciente tem plano de saúde, né, Léo? Você inclui isso na sua ficha? Para saber os hospitais próximos, né? Exato, pergunto se ele faz acompanhamento médico, algum médico específico, e tento, né, solicitar até o contato desse médico, uma vez que eu precise, eu tenho esse número, né, como já aconteceu, de precisar tirar dúvidas sobre medicação, que a gente deve falar um pouquinho, ó, entrar em alguns assuntos que vai envolver polifarmácia, e eu precisei trazer, né, levantar ali a queixa do paciente de hipotensão postural, e eu vi pesquisando, né, eu vi que podia ser causado pelo remédio. E aí eu precisei entrar em contato com o médico, graças à avaliação que tinha feito lá atrás. Colhi essas informações. E assim, na assistência, nos primeiros socorros, é tão importante a gente saber o que fazer, mas muito mais importante a gente saber também o que não fazer, né? Porque às vezes a gente pode simplesmente levar ou complicar o quadro do paciente, até mesmo levar a um óbito se a gente fizer uma conduta errada, né? A gente pede, eu saio de casa, eu sempre brinco, né? Eu peço a Deus, faço minha oração diária e peço a Deus que seja um dia tranquilo, sem intercorrências. Mas se elas acontecerem, a gente precisa estar preparado, né? Para saber conduzir, como já aconteceu algumas vezes comigo, né? E graças a Deus deu tudo certo. Pessoal,
interagem aí, vê se vocês gostaram dessa dica, né? De incluir na avaliação de vocês em caso de emergência para quem ligar. E aí, dando continuidade, Léo, como sabemos, o trauma, né, principalmente a queda, é uma das causas mais comuns de emergência na pessoa idosa. E aí eu pergunto para você ou a sua equipe, né, vocês já vivenciaram isso? Já vivenciou alguma queda ou pós-queda? Eu acredito que algumas, porque eu acho que fisioterapeuta que atende com geronto, a gente acaba vivenciando mesmo. Aí eu gostaria que você explicasse para a gente, né, se puder, é claro, um caso e contar como você fez para contornar a situação e aproveitar e perguntar também como podemos identificar se houve fratura. Certo, Esse paciente que sofreu uma queda. certo. Diretamente, durante o meu atendimento ou da minha equipe, até então nunca aconteceu. Aconteceu antes, né? Minutos antes de eu chegar, eu já peguei um caso de uma cuidadora que atendia uma paciente minha que era muito obesa e ela não tinha muitos cuidados, não tinha tanta experiência na transferência, né, da cadeira de roda, cadeira higiênica para o sofá. E ela simplesmente, no momento de fazer a transferência, a paciente caiu e bateu a nuca na quina do REC, né? Eu cheguei lá, era sangue para tudo quanto era lado da casa, era muito sangue. A cuidadora só sabia chorar, desesperada. A sobrinha, que era responsável, que morava com a minha paciente, desesperada. Então, assim, eram duas pacientes desesperadas ao mesmo tempo, sem ninguém saber o que fazer. A paciente ainda estava acordada e se queixando de muita dor de cabeça. E na hora, eu só fui conversar, perguntar, se ver se ela estava lúcida, perguntar o nome dela, perguntar se ela sabia me explicar, porque a gente precisa deixar esse paciente acordado o tempo todo, precisa ver se ele está orientado, né, se ele não está perdendo a consciência. Uma vez foi um trauma direto, né, uma queda da própria altura, com lesão, né, podia ter sofrido um TCE, um trauma de crânio encefálico. E na hora eu perguntei se tinha alguma coisa na casa para kit de primeiro socorro, gás, atadura. E aí eu vi que tinha uma lesão, devia ter uns 6, 7 centímetros, grande na cabeça, e sangrava muito. Eu vi que precisava levar sutura, levar pronto. Mas para isso eu precisava ali conter, né, aquela hemorragia, aquele sangramento, aquela hemorragia externa que estava acontecendo naquele momento. E aí eu consegui fazer a lavagem com soro, fiz um enfaixamento com a atadura compressiva, né? E consegui ali solicitar a ambulância, ela tinha um plano de saúde, então a própria ambulância do plano veio, né? Socorrer a paciente e ela ficou fazendo uma série de exames durante 48 horas para ver se não tinha nenhum hematoma ali subdural, nem nada. Graças a Deus não houve. E foi tudo muito rápido. Então, assim, eu acho que foi Deus que me colocou ali naquele momento para eu conseguir ajudar aquela paciente que a gente não sabe o que pode acontecer no pós, né? No pós-queda, pós o evento em si. Era uma quantidade assim, significativa de sangue que ela estava perdendo, e a gente sabe que ela podia entrar, complicar, né? Em outros quadros, se agravar. Quanto a fraturas, é importante também a gente dizer que nem sempre a gente pode chegar colocando a mão nesse paciente, né? Porque a gente não sabe se teve uma fratura de coluna, um trauma direto, né? Pode causar diversas, múltiplas fraturas. E é importante a gente sempre se atentar em desvio, né? Se tem desvio, se há deformidade articular, se há hematomas na articulação, se há sangramento, uma vez que tiver sangramento, pode indicar, né, e desvio, né, deformidade, uma fratura exposta. Então a gente não pode sair querendo ajudar muita coisa sem avaliante, né, a ectoscopia, que a gente sempre fala, né, a gente tem que acalmar o ambiente, né, os curiosos, que todo mundo fica ali dando vídeo, falando, isso atrapalha muito, né, a nossa ação. E observar, avaliar a cena, avaliar o ambiente, tentar saber entender o que aconteceu, para depois tomar as devidas providências, né? Olhar, você falou isso, eu lembrei aqui algo pessoal. O meu pai sofreu uma queda e eu estava lá com meu filho na cozinha.
E aí ele, quando a gente chegou, ele já estava deitado, e ele estava deitado muito mal posicionado. E aí, naquele momento, né, ele estava muito preocupado, período pandêmico, no auge da pandemia, né, e aí, naquela hora, assim, né, já comecei a. Aí, peguei o telefone para ligar para a SAMU, para fazer as questões todas, mas nesse momento, o meu filho, de 11 anos, ele chegou simplesmente com um travesseiro e um cobertor. Aí eu falei, gente, né? E aí é exatamente isso que você falou, né? Muitas vezes, nesse momento mais delicado, se a gente conseguir acalmar o ambiente, dar conforto para o paciente, é tão Importante. importante quanto todo o restante todo, né? Então, assim, eu só lembrei aqui, que eu fiquei até emocionada aqui de lembrar da cena. É, é Mas de um é desespero. muito bom. E aí, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Vocês gostariam aí de acrescentar alguma coisa? Os comentários estão aí para gente. Gostaria Sim, de Léo, acrescentar. eu imagino, né, dentro do universo que a gente tem uma variação de pacientes, uns acamados, outros mais ativos, mas a gente sabe da fragilidade do idoso em relação à hidratação, algumas comidas, dietas, alguns não fazem o que deveria fazer, são assim, mais rebeldes. E uma coisa assim, que você falando aí quando chega, o fisioterapeuta ele é um profissional que tem uma certa constância numa convivência ali com o paciente. E olha o tamanho da importância do trabalho, porque ele pode ser a pessoa a identificar, né, se está havendo alguma deteriorização clínica, né, Sim, do paciente, porque além dele conhecer o status de normalidade, ele vai conseguir ali verificar se está tendo uma hipotensão, decorrência de algo que pode ser incipiente, urinária, né? uhum. A gente sabe que o Certeza. idoso não faz febre, então ele fica dodói, ele faz uma infecção e as pessoas ficam esperando que tenha febrão, como acontece no imunológico das outras pessoas mais novas, e não vai ter. E acaba que, assim, por diversas vezes, eu lá no hospital, eu trabalho em hospital, eu vejo essa população chegar exatamente pelo olhar crítico do fisioterapeuta, que faz essa primeira, que consegue visualizar essa alteração e uma deteriorização para poder ir a um hospital para uma acurácia melhor do quadro. E os médicos contam com o fisioterapeuta nesse apoio, nesse. Com certeza. É como se fosse Total. parte da rede mesmo de apoio de assistência. E quem tem um fisioterapeuta para chamar de seu, hoje está em muita vantagem, porque Sim, significa com certeza. segurança. Não é mais só assistência, é também segurança, né? E a Sim. gente é um profissional muito amplo, porque a gente tem esse olhar de raio-x, de verificar, e não ficar somente naquela coisa da função propriamente dita para desenvolver. Tem uma parte interna. E assim, eu tenho certeza que provavelmente você e as pessoas da sua equipe, quando chegam, esse olhar clínico é o primeiro, assim, para estar batendo assim e Já já faz. identificando tudo. Ele já sabe se está tudo bem ou não, né? Se acontecer alguma coisa, houve alguma mudança de rotina, a gente já sabe só no olhar, justamente. Foi Mais importante a sua sonolento, não fala. tá? Sim, Mais prostrado ou não? sim. Foi importante a sua fala da febre, né? Que eles perdem, né? Eles passam a não sentir, ter mais a febre, essa regulação de temperatura, assim como eles perdem a percepção de sede. E nisso também repercute de diversas formas, delírio, infecção urinária. Então a gente trabalha não só na parte da reabilitação e na prevenção, como na parte educacional. O profissional que trabalha com a gerontologia.
a fisioterapia em gerontologia. A gente aborda muitos, né, muitos conceitos, dá muitas dicas. Então, assim, a gente trabalha, acho que é uma parceria como um todo ali, família, cuidador, paciente, né? Todo mundo ali alinhado, né, engajado, a pessoa idosa, o paciente só tem a ganhar, né? Mas, infelizmente, nem sempre a gente consegue ter uma certa parceria como a gente gostaria, né? É verdade. Eu gostaria até de aproveitar e aí compartilhar, né, com o pessoal que não vive assim, a gerontologia como a gente, duas dicas de milhões para conseguir aperfeiçoar e ter a oportunidade de ter esse olhar aqui, né, que a Patrícia e o Léo estão comentando, são duas coisas importantíssimas. A primeira é você que assiste seu paciente, né, a nível ambulatorial, ou domiciliar. A primeira coisa houve mudança na funcionalidade do seu paciente? Gente, e a outra houve mudança de comportamento no seu paciente? E aí, essas duas questões, essas duas perguntas, elas já vão nortear, né? Elas já são suficientes para você entender se esse paciente, por exemplo, está tendo um delírio, está tendo uma infecção, está desidratado, está tendo efeito de medicamento, quase tudo, né, Léo? Poxa, Essas duas perguntas importantíssimas. E aí, comparado, né? E ainda mais pegando o gancho da Patrícia, porque nós estamos lá sim, 2, 3 vezes por semana. E a gente que vai saber responder isso, né? Quem identifica se sim. houve mudança de comportamento ou de funcionalidade de forma abrupta, né? Não, a gente não está falando aqui de um quadro demencial, uma doença neurodegenerativa, a gente está falando de uma mudança abrupta. E aí somos nós, fisioterapeutas. Então, assim, são duas perguntinhas, já foram três perguntas, hein, Léo? Que a gente deu de dica aqui, hein, para o pessoal. Em caso de emergência, para quem ligar e se houve piora de funcionalidade ou se houve modificação do comportamento. Isso é importante. Já diz muito sobre o quadro em si ali do paciente naquele momento, né? Que a gente chega para o atendimento. Então, às vezes, a família pensa que está tudo bem. Ah, ele está um pouco agitado, está um pouco agressivo, está estranho, está sonolento. Mas é porque não dormiu muito bem essa noite. Aí você vai tentando, né? Eu vou sempre mais a fundo adiante, mas me conta mais. O que que houve? Você se alimentou bem? Mas mudou a medicação? Mas bebeu água hoje? E aí quando vai ver, caramba, cheguei a isso. Sabe, às vezes é um delírio, né? Às vezes é realmente uma mudança de medicação que causou toda essa mudança ali no paciente. Ele está menos cooperativo, está mais sonolento. Então é importante a gente estar atento, né, a tudo, abrir a mente, né? Não ver o paciente só a doença. Até porque a gente não trata doença, a gente trata função, a gente trata vidas, né? Ser humano. Então a gente não pode ser o profissional de gerontologia, não pode ser assim. Precisa enxergar o paciente e ver como um todo, diversos aspectos, né? Ó, você falou medicação. Recentemente, eu tive um paciente que a medicação dele foi incrementada, entrou mais uma medicação que ele tinha os tremores essenciais, não fechava Parkinson, mas ele já tinha aquele tremor, e aí começou a medicação. E tudo bem, melhorou. 3 meses para 4 meses, ele começou a sentir enjoos, enjoos, enjoos. E assim, nada ligado à parte digestiva. E o que aconteceu? Esse é um paciente aqui próximo de uma pessoa conhecida, e aí a gente conversando, ela com o olhar dela, falou assim, olha, o que tem de diferente? Essa medicação nova na vida dele. Ah, mas a medicação não começou ontem. Não. A medicação, às vezes, ela está no organismo e ela vai repercutir depois. Circulando. Tem que ir para o Olha, hospital. Tá incomodado, ele começou a sentir dores abdominais, independente de qualquer coisa. Aí o fisioterapeuta insistiu, foi para o hospital.
pancreatite medicamentosa. Ui. Graças a Deus. É a única pancreatite que você consegue. Mas assim, assim, um olhar, né, assim, do fisioterapeuta, como eu sempre falo, inquieto, de não aceitar. E aí eu acho que quando a gente chega no paciente, a gente tem que ter esse olhar sempre inquieto. Ah, não, mas eu não sou médico, não tenho que olhar isso. Ah, não, tem sim. Se tomou, se está tomando ok. E se alguma coisa pode ter repercussão dessa medicação. E esse paciente ficou internado, se cuidou, voltou sem as medicações, está de alta, pleno em casa, com a sua equipe de terapeuta em gerontologia. Que bom! Bom para ele. Vocês falaram em medicação, como essa coisa da medicação é importante? É uma síndrome geriátrica. Ela é uma síndrome geriátrica, assim como a polifarmácia, entendeu? Assim como estabilidade postural, incontinência. Por isso que. Nossa, e responde muita coisa, né? Principalmente pensando em emergência, urgência, né, Léo? A gente vê muito isso. Sim. E aí, uma até que tem relação. Uma perda transitória da consciência devido à redução da perfusão cerebral. E aí ela é de início rápido, né? Ela volta, meu Deus, né? Da hipotensão. E aí, as 3 principais causas na pessoa idosa, a gente tem, na verdade, a síncope reflexa, que é a hipersensibilidade do seio carotídeo, a gente tem as arritmias. E aí, por isso que o Léo, no início, ele estava falando, gente, pelo amor de Deus, vamos controlar os sinais vitais, não é opcional, né? E a terceira, que eu acho que é a grande vilã, assim, e a mais comum que a gente encontra no nosso dia a dia é a hipotensão postural, no entanto que ela representa até 30% dos casos. E eu acredito que todo mundo, gente, aí, independente se atende idoso ou não, mas todo mundo já vivenciou um episódio de hipotensão postural nos seus atendimentos, certo? E aí, Léo, eu queria que você falasse um pouquinho aí, de acordo com a sua experiência, como você atua, né, 100% na assistência domiciliar e com pessoas idosas. Eu imagino que seja algo bastante rotineiro, que é como podemos identificar um quadro de hipotensão postural e como podemos proceder, assim, né? O que a gente faz de início? Sim, então, eu sempre oriento o paciente quando estou fazendo algum exercício sentado ou deitado com ele, quando a gente vai mudar, ter essa mudança de decúbito, né? Fazer um passo a passo, né? Rolar, para depois sentar, para depois levantar. Porque você fala com o paciente, levanta, ele já vai na hora, ele quer, e na hora que ele levanta, na velocidade que ele levanta, a velocidade que ele levanta, ele vai para trás. Então, tudo gira, às vezes causa náusea, sudorese fria, dor de cabeça, pode ter alguma tontura, ausência. Isso pode durar por um tempo. A maioria das vezes é rápido. Você sendo do paciente, calma, tá tudo bem, coloca o oxímetro, vai verificar a pressão, realmente está baixa, você viu que o negócio ali despencou. Então, o ideal é você deitar ele um pouquinho de novo, elevar os membros inferiores acima do nível do coração para voltar, né, aquela circulação, melhorar, tudo mais. E vai verificando esses sinais vitais. Como é que tá? Tá melhorando? E perguntando, Dona Maria, seu Joaquim, tá melhorando? Tá sentindo alguma coisa? Tá ainda com enjoo? Tá sentindo dor de cabeça? Vê se esses sinais e sintomas estão passando. Né? Uma vez que não esteja passando, é importante fazer o contato para a família ou solicitar ali alguma ajuda, né? Que a gente volta a falar. É importante a gente ter os contatos, a rede de apoio, né, o suporte social
desse idoso, né? Que, na maioria das vezes ele mora sozinho, muitas vezes ele mora sozinho, uma vez que ele não tenha perda de autonomia, assim, importante, independência, ele vai morar sozinho. Eu tenho muitos pacientes que moram sozinhos. Eu tenho uma paciente de 96 anos que ela mora sozinha. E já aconteceu algumas vezes dela ter quadros de impotência postural a ponto de vomitar, sabe? Sim, E é. aí foi a paciente que eu falei que eu entrei em contato com o geriatra dela. E aí era medicação, mudou a medicação e conseguimos reverter, ficou ótimo. Hoje em dia ela acabou, acessou os quadros de hipotensão. Mas a gente precisa estar atento a tudo. Não só em saber o que vai fazer no exercício em si, propriamente dito, né? Na intervenção, mas como nas intercorrências que pode surgir durante, né, ali, o atendimento. E aí é interessante também, né, que alguns pacientes eles podem apresentar a hipotensão que é a pós-prandial, que é aquela que está particular, que ela é muito comum após as refeições e que o paciente, ó, encheu a barriga de carboidrato. Sim. Aí a gente chega lá para fazer fisioterapia, Paciente aí a coisa fica feia, entendeu? Né? não está responsivo, não está cooperativo, está fechando o olho. E que é muito e acontece muito também. Aí uma coisa também que a gente pode fazer é a hidratação, né, Léo? Sim. Né? Pequenos, não vai entornar ali 500 ml no paciente, né? Eu Mas estou assim, pequenos goles. importante, né? Uma vez que ele não tem o hábito de beber, que ele não gosta de beber. Então, vamos brindar. Respira um pouquinho. Vai lá, um pouquinho de água. No final do atendimento, ele tomou, às vezes, 2 copos de água, sabe? Então, assim, ajuda muito, não só na hidratação em si, como evitar esses episódios, né? Pode acontecer por desidratação também. E aí a maioria dos remédios que nossos pacientes tomam causam hipotensão postural. Os remédios mais comuns que eles tomam, eles cursam com hipotensão postural. São ativadores do sistema parasimpático. E as síndromes neurológicas, principalmente Parkinson, Sim. é campeã da autonomia. Desautonomia. Há uma desregulação simpático-parasimpática. É. E é. Travou um Então, pouquinho. eu tenho um profundo Travou, respeito Patrícia, por travou um pouquinho. Travou um pouquinho o que você falou. A gente conseguiu até a desautonomia na doença de Parkinson. Oi? Travou um pouquinho o seu áudio, mas você estava falando da desautonomia na doença de Parkinson, né? Que é muito comum pela própria condição da doença e pelo uso do levodopa. Então, eles têm 2 chances mais de ter hipotensão postural. E aí, outra condição também, quem atende pacientes com demência, é as desautonomias na demência de corpos de Levy também, e também é bastante comum também, né? Ela é um pouco mais severa, né? Então, por isso que a gente precisa ficar atento com o que o Léo falou, né, Léo? Que não é só a redução da pressão, né? É vômito, é sudorese, é visão borrada, náuseas, tudo isso. Fez dor de cabeça, né? Você fala aí. Tinha parado um pouquinho aí, Patrícia. Acho que está travando um pouquinho o seu. Ó, travou de novo, né? Acho que travou. Ô, Patrícia, você está sem áudio. Estava fechado meu microfone. Está me ouvindo? Estamos. Eu fecho o microfone por uma questão de segurança aqui. Mas eu estou vendo vocês bem. Então, vamos continuar. Então, gente, passou muito rápido essa live. A gente tem pouco tempo e a gente tem assunto ainda, né? Então, antes da gente continuar, eu gostaria de aproveitar
e chamar a atenção para uma condição que ela, infelizmente, ela é muito negligenciada pela pessoa idosa, pelos profissionais, por todos, que é a constipação intestinal. E aí a constipação intestinal, gente, ela causa, assim, nossa, ela é devastadora na saúde do idoso. O paciente, ele pode ter retenção urinária, ele vai ter náusea, ele vai ter delírio, ele vai ter desidratação, ele vai ter dor abdominal, ele vai ter vômito, ansiedade e o fecaloma. E aí o que assim, né, o que eu gostaria de reforçar é justamente a questão do fecaloma, porque muitas vezes o paciente ele faz um quadro de fecaloma e aí ele tem uma diarreia paradoxal. O que é isso? Aquele paciente ele está com uma prisão de ventre horrorosa e ele está produzindo, porque em função do fecaloma você tem irritabilidade, né, da mucosa, e aí você produz mais muco. E aí você chega na casa do paciente, você percebeu toda essa mudança de comportamento, funcionalidade, aí o cuidador fala assim, ih, seu fulano não está muito bem hoje. Ele comeu alguma coisa no final de semana? Não tá prostrado, tá vomitando, tá até com diarreia. Aí o cuidador vai lá e dá remédio para segurar. Gente, na verdade ele tá com fecaloma, com prisão de ventre. Aí é quando descompensa todo. E óleo mineral também para pessoas idosas, a gente não dá conta do recado. Então, pelo amor de Deus, não é, Léo? Complicada a situação da constipação. Muito, muito. Eu sempre pergunto, né, se o paciente... antes de atender, eu faço, tudo bem? Lanchou, dormiu bem, almoçou? E sempre pergunta a cuidadora também, né, uma vez que o paciente tem algum comprometimento cognitivo importante, ele tem ido ao banheiro? Quando eu já sei que ele tem um quadro de constipação. Então, assim, essas especificidades, essas coisas bem pontuais, eu acho que só a gente, né, especializado, especialista na área, que a gente consegue pontuar, né, ter essa diferença, saber realmente a importância de fazer essas perguntas, desse questionamento, para levantar esse direcionamento, né? É bem complicado mesmo. E aí, assim, aí vocês podem sempre pensar nos 4Ds, né? Então, ficar atento. Se esse paciente tem uma deambulação, se ele tem uma mobilidade mais restrita, se ele tem uma dieta inadequada, com poucas fibras, se ele já tem alguma doença de base, ou em função da polifarmácia, ele vai ter mais chance de constipação. E aí que a Patrícia tinha falado, é na doença de Parkinson. Novamente, aumenta mais ainda, aí aumenta a chance de ter mais constipação, mas a pessoa idosa, né, de modo geral, ela já tem aí uma chance maior de ter constipação intestinal. Vamos seguir, então, a gente consegue falar de mais um tema? Acho que dá. Dá tempo, Léo? A gente tem mais 15 minutinhos. E a gente até já falou um pouco do delírio, né? E aí, só lembrando para vocês que o delírio, na verdade, ele é uma urgência médica, né? Na maioria não, ele é de causa multifatorial e ele é um desafio bastante grande e comum nas pessoas idosas. Então, o delírio, ele é muito complicado, porque ele pode ser hipoativo, o paciente está mais... Ele pode ser hiperativo, ele pode estar mais agitado, e ele pode ser misto. E o problema é que ele flutua. Então, assim, ele pode durar horas, pode durar dias. E a gente, e nós, né, Léo? Nós, fisioterapeutas, realmente é que conseguiremos ali identificar um delírio no nosso paciente. Infecção. Então, assim, uma vez... São muitas as causas, né? São muitas as causas. Tudo que a gente já falou aqui é possível causa. E aí tem uma desatenção, né? Tem uma incapacidade de pensar com clareza, uma flutuação do nível de consciência, tem uma piora de funcionalidade. E aí, Léo, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente
Se uma vez, claro, o paciente com delírio, a gente vai entrar em contato, né, com o médico, mas de que forma nós podemos auxiliar no dia a dia ali, esse paciente que ele tem delírio, assim, né? Como é que a gente pode intervir na assistência domiciliar? Sim. A gente precisa primeiro entender, né, voltando, né, a causa. Identificando a causa, a gente vai direcionar essa conduta, né? O delírio ele pode ser, né, tem diversas causas, diversos motivos, mas a gente precisa corrigir, ajustar o fator desencadeador, né? Que pode ser o ambiente, muitas vezes pode causar também o fator ambiente, que é quando a gente faz mudanças ambientais, a gente age muito, trabalha muito nessa parte, né? No ambiente em si, né? Adaptações ambientais. O próprio fato do paciente ficar restrito num quarto escuro, sem relógio, sem calendário, isso já é um fator que pode desencadear um processo de delírio, né, desorientação espacial. Então, mudanças simples, né, orientações simples, educações simples, mas assertivas, já vão ajudar. Um ambiente calmo, sem barulho, sem muitas pessoas transitando pelaquela casa, sem muito som, isso vai ajudar. Trazer até mesmo fotografia, quadros da família para o ambiente do paciente, isso ajuda, uma vez ele se sentir mais assistido, né? Se atentar também à síndrome do pôr do sol, que causa muita agitação no final da tarde no paciente, contém algum comprometimento neurocognitivo, né? Então, ele fica mais agitado, pode entrar num delírio. Então, quando chegar, liga a luz, né? Fechar a janelinha, tudo mais do quarto, a cortina, liga a luz, porque muitas vezes ele começa naquela agitação, começa a perambular quando é hiperativo e começa, quero ir embora, vamos para casa. Então, a gente precisa trabalhar nessa parte educacional e falar com a família também, né? Não corrigir o paciente, não ser muito incisivo, porque tudo isso vai causar mais agitação, né? No paciente que já está uma vez agitado, nesses casos Isso. hiperativos. A Renata falou aqui também, né, da infecção urinária, que é muito comum, né, no nosso dia a dia a gente vê os quadros infecciosos, né? Infecção urinária, infecção respiratória, geralmente, eles são os que mais costumam cursar com quadros de delírio. E muitas vezes a gente descobre uma infecção urinária, por exemplo, a partir de um delírio. Sim. Então, é exatamente isso, Renata. O delírio, ele é um quadro de urgência, exatamente pensando nisso, né? Porque ele pode estar uma doença oculta ali, né? Então, a gente tem que ficar bastante atento a isso e o que nós podemos auxiliar com as estratégias não farmacológicas, como o Léo pontuou aqui de forma clara e assertiva, né, Léo? Porque é isso, não tem como. Muito bem, gente. Eu não sei se dá para a gente conversar sobre mais alguma coisa, que a gente já está bem no finalzinho. Então, eu gostaria até de abrir um pouquinho espaço para o pessoal que está assistindo a gente, pessoal que tem alguma dúvida, que gostaria. Aproveitem esse momento, a gente está aqui de coração aberto, com a essência da Geronto. A gente acompanha nosso trabalho. Léo, no seu dia a dia, assim, qual seria o maior desafio assim, que você encontra, ou que você já encontrou e teve? Porque assim, a gente falou muito da avaliação, né, clínica, e a partir disso você tem um planejamento terapêutico. Sim. Eu imagino que você transforma a casa da pessoa em um espaço, né, para poder realizar a fisioterapia. E aí, dentro desse universo todo, que começa com a avaliação, o cuidado e o planejamento terapêutico, as metas, a manutenção, o que que você poderia, assim, dizer que seria um grande desafio? Um dos grandes desafios, acho, na fisioterapia em gerontologia
são os familiares entenderem a condição de saúde do seu ente querido, né? Seu pai, da sua mãe, e entender que uma vez que ele tem uma doença neurodegenerativa que não tem cura, ainda que a gente trate, dê um melhor bem-estar, qualidade de vida, né? Aumente essa expectativa de vida através do nosso cuidado, do nosso serviço, ainda assim a doença vai, uma hora, se acentuar. Então, eu tenho casos, quadros de pacientes que já estão restritos ao leito, pacientes que estão em grau avançado, mas que a família ainda há uma esperança. Ah, ele vai melhorar. Ah, mas você não pode colocar ele para andar. Então, você para o atendimento, conversa, senta, organiza todo o pensamento daquele familiar, explica o quadro clínico, a doença, a fisiopatologia, para ele melhor entender, né, que ainda que com todo esse cuidado, toda essa assistência, dependendo do nível, comprometimento funcional, a gente não vai conseguir alcançar aquilo que ele deseja, porque a expectativa do familiar é diferente, na maioria das vezes, da nossa. E é diferente do paciente também. Às vezes a queixa do paciente chega para a gente porque ele não consegue pentear o cabelo. Porque ele tem uma restrição endenomeral, uma artrose, e não está conseguindo pentear o cabelo, por exemplo. Só que na nossa avaliação, como é multidimensional, a gente encontrou diversos achados. E para o familiar, ele quer que o paciente só saia um pouco mais de casa, só ande, né? Porque ele fica muito tempo vendo novela, vendo televisão. Então são expectativas diferentes que a gente tem que estar alinhado, né? Para a gente conseguir levar o melhor resultado, entregar o melhor do nosso trabalho para eles. Então, eu vejo que, infelizmente, muitas das vezes, muitos familiares ainda que ajude, cheguem junto na parte financeira, eles são barreiras para o nosso trabalho, né? Eles, em vez de nos ajudar, acabam nos atrapalhando. Assim como muitas cuidadoras também, que não têm, mas por questão de ignorância, que não têm conhecimento sobre o assunto, inclusive, que eu trouxe, agora que chegou para mim e ficou, tipo, desesperada. Nossa, Léo, mas ele está andando quase. Meu Deus, e agora? Você vai fazer ele andar? Eu, com certeza. Ele tem um potencial de reabilitação bom. Então, quando ele tiver, é minha função. Minha função é dar função. Chega a ser redundante, mas é isso, né? Quando é possível, nós estamos ali presente. Então, eu falei, o seu serviço, o seu trabalho, né? O significado da sua profissão, acho que você deveria rever o conceito, porque é justamente cuidar, né? Dar assistência, dar amor, dar carinho, prestar esse serviço e não querer dificultar, né, o progresso, a evolução do paciente. Então, a gente estar alinhado é muito importante com os familiares, com os cuidadores, mas nem sempre isso é possível, que acaba sendo uma barreira muito desagradável e que atrapalha totalmente a evolução, né, entre isso. E aí, né, Léo, por isso que o diálogo, e o diálogo honesto, né, que começa lá na terapêutica, ele é importante. E aí eu gosto de enfatizar muito isso, assim, eu sou muito redundante em relação a isso, mas, gente, fisioterapeuta que atua em gerontologia, ele faz avaliação multidimensional, ele não foca apenas na queixa funcional e muito menos na queixa principal. A gerontologia, ela exige, é muito mais, a gente precisa entender, Cara, identificar, explicar, né, Léo? Senão a gente não está fazendo gerontologia. exatamente. A gente está sendo só mais um fisioterapeuta. Pois é. Então, e dá trabalho, né, Léo? Muito. E Dá como trabalho, porque para conseguir identificar, né, tudo isso, pensando nas emergências, nas urgências, além, claro, da da nossa experiência clínica, exige também, a gente precisou estudar muito. Por isso, a gerontologia ela é um estudo, é o estudo do envelhecimento, é um campo de atuação. Então, não não podemos adianta você querer atuar de forma unidimensional, não existe. Né, Léo? estar ali diariamente batalhando, lutando contra os vilões da velhice, né? Então, a gente precisa Exatamente.
esse olhar totalmente diferenciado, esse olhar atento, né? Pensar fora da caixinha, abrir, expandir o nosso olhar para a gente conseguir entregar o melhor do nosso trabalho, né? Gente, olha, eu estou muito feliz. Agradeço, nossa, agradeço imensamente a todos que estão com a gente até agora, mas principalmente a Patrícia, claro, a nossa coordenadora aí, nossa diretora do Interfísio, né? Dá até um frio na barriga, né, Léo? Quando a Patrícia está aqui com a gente, porque essa pessoa aí, ela é, nossa, isso é uma enciclopédia ambulante, uma experiência prática, nossa, fantástica. E estar aqui também, né? Muito obrigada pelo seu convite. Assim, não sabem nos bastidores, assim, né? Mas o Léo precisou até tomar um chá para tomar remédio antialérgico para estar aqui conosco. Dando coriza, mas seguimos, estamos bem, conseguimos entregar aqui, ajudar muitos colegas de profissão, plantar a sementinha, mais uma vez eu venho falando, a sementinha da gerontologia. Eu sempre que posso, eu estou indicando, eu estou falando da Interfísio, eu estou mandando aqui nos direct para todo mundo, vai fazer, seja EAD, não sou do Rio, faz EAD. A entrega é boa igual. Eu sou do Rio, estou na dúvida, geronto. Então, é importante se usar, se especializar, se aprimorar a trabalhar com gerontologia. Não é só chegar e vou trabalhar, vou atender idosos, pessoas idosas hoje. Porque não é bem assim. Não, né? Não. E Obrigada. Não é mesmo. Obrigada. A gente olha os receituários, né, de alguns colegas e eles colocam lá, membro da sociedade, especialista, fellow, não sei o quê, fellow residência. E assim, esse entendimento que a fisioterapia chegou de 12 anos para cá é fundamental, porque embora a nossa formação a princípio seja generalista, a gente tem total convicção que não há condições de a gente cuidar sendo generalista. Para cada situação que você se proponha, né, você tem que estudar e se desenvolver. Isso aí não tem como. Sempre falo, a gente nunca vai ser tudo. Então, como você quer passar, pode, mas você não vai ser bom. Então, escolha a área e vivencie ela, se especialize, mergulhe de cabeça, vai ser feliz. Quer ser bom? Faz uma coisa só. A BBC publicou, Léo e Cíntia, expectativa de vida vai passar de 100. Né? Já. E aí, muito promissor. Quem vai ser o profissional que vai estar ali do lado, cuidando e trabalhando? Pois é. A fisioterapia. A Cíntia também não. Então a gente precisa de profissionais capacitados. Eu vou estar aposentada, né, Léo? Eu, hein? Dois, né? Falam-se das profissões que podem vir a não existir, né? A fisioterapia está fora. Né? Pois é. Mas estamos no caminho certo, felizmente. Estamos. Então, teve uma pessoa aqui, acho que foi a Érica, que sugeriu sarcopenia. Realmente, Érica, a sarcopenia é um tema apaixonante. Ele faz todo um mundo da fisioterapia e ele é um dos, hoje, grandes, né, ofensores quando a gente pensa nos nossos idosos, poder avaliar e até saber, né, como conduzir um planejamento pedagógico. E aí, Cíntia, ficou aí uma sugestão de uma próxima live com esse tema. Quem sabe, né? Eu vi. Já estava pensando aqui. Estava pensando já no Maurício Santana, pegando esse gancho do Léo, né? Pensando nisso, nesse olhar todo que tem que ser, como vocês falam, multidimensional. Tem muita coisa para conversar e bater papo.
Então, gente, ó, a gente não conseguiu responder todas as nossas caixinhas aqui, eu e Léo. Esquenta E aí eu vou deixar bastante. para eu vou deixar para vocês aqui o link, meu perfil no Insta, que é @CintiaArcoverde. E aí, e o Léo, por favor, qual é o seu, Léo? Arroba É filho. Fisioterapia Léo Farias. Tudo junto. É só ir lá, vocês acham isso fácil lá né, aqui no perfil do Instagram do Interfísio. E aí a gente consegue responder até compartilhar com o Interfísio, tá, Patrícia? Porque também É, surgiu dúvidas sobre engasgos. E é bem interessante para a gente falar. Só que a gente fala lá. o pessoal aqui no WhatsApp está falando para vocês dois abrirem caixinhas nos stories de vocês, Vamos para eles abrir. estarem interagindo. Valeu. Foi só assim, uma sugestão, Cíntia, Léo. Tá. Essa live vai ficar gravada e daqui a pouco ela aparece no feed. Eu sugiro, peço a vocês que divulguem, Com certeza. porque a gente tem que fazer uma rede, né, de apoio, de divulgação para empoderar, né, a nossa profissão. Então, quando a gente passa adiante conteúdo, a gente mostra o que faz, isso traz uma repercussão muito grande, não só para o meio dos nossos colegas, como para a sociedade. Eu acho que um dos maiores fatores de crescimento e empoderamento da nossa profissão é a sociedade identificar o nosso papel, né, e a necessidade e a importância do que a gente faz. Como é que a gente faz isso? Divulgando o trabalho, né? Então, quando a gente põe uma live dessa, a gente tem que fazer uma rede de divulgação plena e sair por aí, ó, colocando, ó, falamos sobre geronto, fisioterapia em geronto, sobre as emergências, até porque a gente consegue levar conhecimento para muita gente, em todos os aspectos. É verdade. Né? Então, A gente, gente, vamos. Gente, ó, já passamos da hora, hein, Patrícia? 9h04. então, vamos fazer as considerações finais, nos despedir, porque se ficar aqui, é tipo assim, faz aí uma pergunta, Léo, Cíntia, a gente continua falando aqui, porque junta a paixão pela fisioterapia com a especialidade, né? Então, Com tem certeza. como. A E gente assim, vai só deixa. colocar lá na caixinha. O pessoal está perguntando aqui da pós, Cíntia. Após a turma que abriu, ela esgotou as vagas. Então, tenho data marcada para a próxima turma. E o EAD abriu uma turma agora, a próxima em junho. Olha, o EAD da Cíntia é algo assim que eu tenho até medo de, assim, porque ele é tão bom quanto o presencial que ela mesmo fala, Patrícia, né? Ontem, Que assim, ontem nós tivemos a tutoria da dor crônica. E aí foi bastante interessante, porque uma aluna que mora em Brasília, mora em outro estado. E aí ela falou que ela ficou impressionada, assim, gente, como? Porque ela estava olhando pós-gerontologia. E aí ela falou, gente, é fisioterapia e gerontologia. Como pode? Tem fisioterapia e gerontologia. Aí tem fisioterapia e neurofuncional aplicada ao idoso, tem neuropsiquiatria geriátrica, tem terapia, né, pneumofuncional. Então, assim, esse é o objetivo. A gente tem professores, interdisciplinar, tem geriatra na EAD, tem 2 geriatras na presencial, tem assistente social agora, Léo, acho que você na sua turma a gente não tinha, agora a gente tem uma professora que ela é assistente social, a gente tem terapeuta ocupacional, a gente tem enfermeiro, tem educador físico, tem nutricionista, tem psicólogo, tem neuropsicólogo. É bem completa, graças a Deus. Mas, sobretudo, tem muito fisioterapeuta, é o carro-chefe. Muito Sim, fisioterapeuta claro. bom, né? Referente, né? Cadastrada, né? Na SPG, né? Uma das poucas pós-odontologia que é cadastrada na A nossa, SPG. tanto a presencial quanto a EAD são cadastradas pela SBGG, e aí isso comprova, né, que mais de 50% dos professores são especialistas em gerontologia. Então, assim,
E a gente tem, na verdade, na presencial 90% e na EAD 60%. Então, assim, Incrível. a gente está na EAD 70%. Na EAD, na verdade, todo mundo é especialista. Né? Porque se não é especialista em gerontologia, é especialista pela Abrafige. Mas todo mundo, porque é difícil a gente conseguir profissional, né, que é especializado, especialista em fisioterapia e gerontologia e que tenha também outra formação. Então, assim, é uma missão. É a Mas missão. conseguimos, felizmente. Conseguimos. E, assim, muito orgulho, porque é o tipo do conhecimento de qualidade, mas é muita qualidade mesmo, que está chegando aos extremos mais remotos, onde as pessoas querem, mas não têm ou não têm condição de se deslocar, e não há mesmo. Tempo é algo hoje com tanta valiosidade, tanto quanto o investimento financeiro. Então, quando a gente chega com a pós-EAD, isso é unanimidade e essa pós é recordista de alunos, que nos traz assim boa, porque é uma coisa muito difícil. E aí, quando a gente tem esse retorno, é sinal que as pessoas estão já no boca a boca, não é mais só divulgação de rede social ou achou simplesmente na busca. A gente já, isso que eu queria te falar, Cíntia, a gente já ganhou uma maturidade de ser indicado. Esse ano, 2023, a maioria dos alunos, quando a gente pergunta no formulário, já é indicação de alguém que já fez o curso. E isso para a gente Isso é maravilhoso. Pode ter certeza que alguns são meus. São minhas indicações. Não, e a gente vai nessa pegada de querer estar querendo transformar o mundo mesmo, né? E a gente acha que a fisioterapia ela é capaz de mudar o mundo, com Sim. toda certeza. Recebo muita pergunta dos seguidores aqui. Léo, vale a pena mesmo se especializar, fazer uma pós-graduação? Eu falo, super, eu sou quem sou hoje graças à minha especialização. Eu não sabia nada de gerontologia quando eu saí da faculdade. Já gostava, já tinha ali um carinho, já tinha um certo conhecimento de alguma coisa. Sim, mas em prol, em vista do que eu aprendi e do que eu sou hoje, do profissional que eu me tornei, obviamente devo após, né, a especialização que eu fiz. E em breve pretendo ter o título de especialista. Esse ano, inclusive, né, muitos colegas aqui assistindo têm a prova, né, do COFITO. Então, quem puder, quem já tiver vivência na área e quiser fazer, a gente precisa muito de profissionais especialistas, né, levantar a bandeira da gerontologia. Olha aí a Érica. A Érica A Érica dizendo que você que indicou ela. A Érica está super atuante. A Érica é nossa aluna do EAD, né? A querida. Ai, Érica, legal. E os alunos de geronto são os que mais interagem, tá? De todos os alunos das nossas pós-EAD. É o aluno, assim, que, pô, dá gosto, né? Ele tá ali com a gente, ele nos provoca, ele participa e mantém uma coisa viva, né, do ensino. Isso é muito bom. Então, gente, vamos finalizar, né? E fazer as considerações finais. Agradeço demais, 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 Cíntia, mais uma vez, né? Muito obrigada. A gente tem muita coisa para fazer, porque, assim, acaba que é uma solicitação, né? Essa parte de poder estar interagindo, participando, fazendo algo para as pessoas como esse Conecta de hoje. E agradeço demais a iniciativa, os seus projetos são sempre assim sensacionais. E ao Léo, que sem palavras, né? Ele é tudo que um professor, uma instituição de ensino pensa e quer que a gente, quando se propõe a fazer um curso, é para ver nossos alunos brilharem, né? Crescerem. Não tem nada que nos deixe mais felizes de olhar e falar assim, caraca, que massa, ele estava aqui com a gente. E olha, a Cíntia tem uma mão que é onde ela põe vira ouro.
as meninas do Grajaú também. Então, assim, ainda tem esse lance aí de as coisas darem certo. Agora eu vou passar a voz para vocês aí, Cíntia e Léo, para a gente encerrar. Obrigado mais uma vez, agradecer a Cíntia, né, pelo convite, a você por ter me formado, né? Sou, mais uma vez, quem eu sou, graças à minha formação, graças a professores maravilhosos, assim como a Cíntia, que passaram pela minha carreira, pela minha formação. E isso, quem quiser realmente se especializar, vivenciar, aprender de verdade sobre o mundo da gerontologia, por favor, se matricule na instituição, na Interfísio, vão se especializar, porque você só tem a ganhar. A entrega do serviço de vocês, o resultado, sem dúvidas, vai ser outro. Ai, gente, que delícia. Não dá vontade de desligar mesmo, não. Mas tá tarde, a gente precisa. Eu espero que todos lembrem de todas as dicas que foram dadas aqui. Saudades também. Dani apareceu aí, não vejo a Dani há um tempão, só para dizer que eu também sinto saudades. A Gisele também, o pessoal aí, a gente tem muitos ex-alunos, tem conhecidos, tem amigos. Que delícia. E dizer para vocês que ok, né? A gente escutou aí a dica. Vocês querem conversar um pouco sobre sarcopenia? E aí a gente pode pensar assim sobre isso para o próximo Conecta. A ideia é de 2 em 2 meses. Vai ficar gravado sim no perfil do Instagram, tá bom, Thaís? E aí a gente pode ver, a gente pode fazer enquete para ver o que vocês gostariam de ouvir, tá bom? Então, gente, a gente vai se despedir com um pesar aqui, mas também estou preocupada aí com a saúde do nosso querido Léo, que está à base de antialérgico. Né, Léo? Tudo bem, nós já eu estou aqui por enquanto. Quando acabar a live, ele vai fazer assim, ó. Por enquanto, ele está sob o sistema simpático, né? Daqui a pouco ele entra no modo parasimpático. Tá ótimo. Exato, desativa tudo. Então tá. Olha, Cíntia, no WhatsApp, o pessoal falou, abre caixinha, Cíntia, Léo, para poder a gente escolher os temas lá. A gente vai fazer isso, pode deixar. Por isso que essa interação é ótima. Nos traz de volta, assim, as dicas e o que o pessoal quer, né? Tá bom. Então tá, tá gente. Bom, então. Um beijo grande. Boa noite. Beijo. Fiquem com Deus. E qualquer coisa é só falar aqui no direct e a gente está sempre à disposição e a gente adora interagir. Tá bom? Também. Isso. Beijo. Beijo.